Tudo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha vida e na tua vida. Porque Deus é Deus fiel, em nome de Jesus. Descanse na palavra de Deus, nas promessas de Deus, porque elas vão se cumprir na tua vida. Eu quero te convidar, nesse dia, a abrir a tua Bíblia lá em Daniel, capítulo 4, verso de número 28. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro. Pela graça do Senhor, nós estamos aqui. Espero que você esteja bem, Deus te abençoe, um abraço para todos. Eu quero, antes de nós lermos esse texto, nós vamos nos preparar orando, como sempre nós fazemos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, te damos toda a honra e toda a glória. Te entregamos o nosso coração. Pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E te pedimos, Pai, dá-nos entendimento da tua palavra, para nós andarmos sempre no teu caminho, agradando o teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero só lembrar você, antes de nós lermos, que hoje, 19 horas, é o culto. E você é o nosso convidado. Tenho certeza que o Senhor trará uma palavra poderosa para a tua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus ela é poderosa para transformar a nossa história. Daniel capítulo 4, verso de número 28, é o final deste capítulo 4 de Daniel, onde nós vimos que o rei teve um sonho de uma grande árvore. Esta árvore, então, ela é quase que destruída, fica somente o seu tronco e as raízes. E aí, Daniel é chamado, interpreta o sonho para o rei com temor, porque Daniel entendeu pelo Senhor que aquele sonho era a respeito do rei, de coisas que iriam acontecer com o rei e não eram coisas boas. Porque o rei ele tinha resistido a Deus. Mesmo ele vendo os sinais, os prodígios de Deus, a revelação de Deus, ele se mantinha firme, não se dobrando, não se inclinando, ou melhor, ele se mantinha com o seu coração endurecido. E aqui nós vemos agora a conclusão deste capítulo e de que a palavra que Deus disse, o sonho que o rei teve e que Daniel interpretou, se cumpriu exatamente conforme o Senhor disse. Porque, em última instância, a revelação do sonho do rei é dada a Daniel pelo próprio Senhor. Então, tudo que o Senhor disse a respeito do rei Nabucodonosor se cumpriu. Tudo que Deus diz a nosso respeito se cumpre. Amados, se há uma palavra, se há uma promessa de Deus, mesmo que seja para aquele que está resistindo, para aquele que não tem inclinado o seu coração, não tem se prostrado ao Senhor. Amados, mesmo que seja uma promessa que diz a respeito a nós, alguma área da nossa vida que nós estamos enfrentando luta ou lutas, ela vai se cumprir, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra e as suas promessas a nosso respeito e a teu respeito. Descanse no Senhor. E aqui nós vamos aprender mais um pouquinho hoje nesse capítulo. A palavra do Senhor diz assim: todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Versículo 28. Lembre-se que o capítulo começa com Nabucodonosor narrando algo que aconteceu, de como aconteceu, o que aconteceu. Então agora ele diz que todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. E diz que ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia. Então levou 12 meses para que aquela promessa ou aquele sonho, aquela revelação de Daniel se cumprisse na vida de Nabucodonosor. Então, quando Deus promete algo para nós, amados, tem nesta promessa o fator tempo. O fator tempo que vai nos dizer, que vai nos mostrar quando que esta promessa começa de fato a acontecer, esta palavra se cumpre. No caso do rei Nabucodonosor, foram 12 meses depois do sonho e da interpretação que Daniel havia dado. Então, amados, as promessas que Deus deu, elas não falharão. Ainda que tenha passado tempo, talvez você já tenha até esquecido, talvez você tenha
guardado lá e abandonado porque você achou que passou muito tempo. Não, a palavra de Deus ela vai se cumprir. E aí diz que após esses 12 meses, falou o rei passeando, né? Ele estava passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu, olhe só o orgulho no coração do rei, eu edifiquei para a casa real? Amados, quantas pessoas são orgulhosas e acham que fizeram tudo pelo seu braço e desprezam a presença, a bênção, o fator Deus. Amém? Com o meu grandioso poder, olha só, e para a glória da minha majestade. Então, amados, o rei Nabucodonosor, mesmo após tudo que ele ouviu, viu, ele permanecia firme, com seu coração endurecido, com a sua cerviz dura, não reconhecendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Lembre-se, ele está narrando o que aconteceu. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor. Então uma voz do céu veio até ele e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Agora nós vamos ver o que vai acontecer de acordo com a interpretação do sonho de Daniel. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Amados, veja, o Senhor vai tirá-lo daquela posição exaltada, de soberba, de orgulho, vai abatê-lo, e então diz aqui que ele iria morar com os animais do campo, farteão comer ervas como os bois. Lembra que eu falei para você sobre licantropia? Nós estamos vendo isso aqui. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Então ele passará 7 anos nessa condição. 7 anos. Até que aprendas. 7 fala de um tempo, amados, o número 7 na Bíblia, ele fala de um tempo completo, de algo concluído, perfeito, assim como Deus fez o mundo, né? E no sétimo, em 6 dias, e no sétimo descansou. Então diz aqui, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, quem entregou aquele reino extraordinário a Nabucodonosor? Deus. Quem deu força para que ele construísse e conquistasse? Deus. Mas ele não reconhecia. Amados, muitos são, vamos dizer assim, tem a sua cerviz dura, mas o Senhor quebra a cerviz dura. Amém? No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Então, quando ele ouviu aquela voz, no mesmo instante se cumpriu a palavra e foi expulso de entre os homens. Lembre-se do que ele falou ontem, que seria tirado o coração de homem, dado um coração de animal. Passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu. Olha que interessante, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias. Cresceram pelos no seu corpo. E as suas unhas como as das aves. Olha, amados, ele se transformou realmente como um animal, conforme aquele sonho, a interpretação de Daniel. Mas ao fim daqueles dias, olha só que tremendo. Qual é o fim daqueles dias? Então, 12 meses, um ano foi o tempo que demorou para se cumprir a revelação do sonho de Daniel. E agora ele ficou, então, 7 anos vivendo com os animais, comendo erva do campo. Os pelos cresceram no seu corpo, suas unhas ficaram como das aves. Mas ao fim daqueles 7 anos, daqueles dias, eu, Nabucodonosor, olha só, ele está agora narrando em primeira pessoa, eu, Nabucodonosor, que antes dizia que toda a glória, todo o poder era meu, que tudo que eu fiz é extraordinário pela minha força, pelo meu conhecimento, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo. Qual foi a primeira reação, amados, depois da prova, depois daquele momento que Nabucodonosor estava vivendo? Bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno
e cujo reino é de geração em geração. Amados, até mesmo o coração mais duro é transformado, porque Deus sabe aonde colocar a mão, Deus sabe aonde tocar, para que aquela pessoa possa ter essa oportunidade de reconhecer que não há Deus senão o Senhor. Amém? E que toda glória, toda honra, toda força, tudo é dele, por ele e para ele. E ele então continua, para nós terminarmos esse capítulo, dizendo: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Ou seja, lembra que nós vimos que no sonho Daniel interpretou que o reino seria reestabelecido na sua mão após esse período? Está acontecendo isso. A palavra do Senhor, ela se cumpre exatamente, amados. Por isso que creia na palavra de Deus, creia nas suas promessas, as promessas de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Creia, coloque a tua fé nelas, ande de acordo com a palavra de Deus, porque ela vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Buscaram-me os meus conselheiros, e os meus grandes, fui reestabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Glória a Deus. Amém. O Senhor humilha os que andam na soberba. Mas, amados, não esqueça, o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer antes que todos sejam salvos. Amém? Deixa eu falar algo para você. Nós vamos ver a partir de amanhã o capítulo 5, capítulo 6. Nós vamos ver o que aconteceu agora com Daniel de novo, porque ele vai ser lançado na cova dos leões. E a partir do capítulo 7, a partir do capítulo 7, nós vamos começar a falar sobre os eventos finais, porque o capítulo 7 de Daniel, a partir do capítulo 7, ele está ligado com o livro de Apocalipse. Amados, para se entender Apocalipse, é preciso entender o livro de Daniel, né? Entre outras coisas, claro, mas é muito importante o livro de Daniel, capítulo 7, 8, 9, e nós vamos ver também esses capítulos a seguir, para falar sobre os eventos futuros que foram revelados a Daniel. Então nós temos, na sequência, um outro rei, nós temos a Daniel na cova dos leões, depois também esse rei tem uma experiência com Deus também, Daniel na cova dos leões. Depois nós vamos ter Daniel tendo revelação das coisas futuras que iriam acontecer depois de muitos dias. E aí nós começamos a entender muitas coisas que estão escritas no livro de Apocalipse. Amém? Eu quero convidar você a continuar essa caminhada e antes de nós terminarmos, nós vamos orar, como sempre fazemos também, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer mais uma vez e apresentar as nossas vidas e as nossas famílias, pedindo a tua proteção, a cobertura com a proteção do sangue de Jesus. Dá ordem aos teus anjos, anjos guerreiros, para estarem conosco, anjos ministradores. Também pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar e abençoar a nossa casa, a nossa família, com paz, com proteção, com saúde, com prosperidade. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada família aqui representada. Abençoa o seu trabalho, abençoe toda a obra das suas mãos, para que tudo que eles fizerem prospere e não haja esterilidade no povo de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Continue acompanhando conosco. Tenho certeza que o Senhor vai continuar falando muito ao teu coração, em nome de Jesus.